Salve, 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 meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Tudo joinha? Sextou, hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro, e nós vamos para onde? Nós vamos para a nossa pílula de história. Achou que eu ia falar que nós vamos para o bar, hein? Não, vamos para a pílula de história. Ontem eu prometi falar aqui, né, a respeito, né, ou começar a falar, né, que é um tema tão interessante da gente estudar, ainda mais para nós aqui de Goiás, né, o evento, né, que se aproxima, né, no finalzinho de outubro, tem tudo a ver com a gente, né, que é a Revolução de 1930, né, que é a revolução que colocou Getúlio Vargas no poder, né, e é muito interessante porque essa revolução, né, a era Vargas, né, que vai se iniciar logo após, né, o êxito da Revolução de 1930, vai iniciar uma nova fase na nossa história, né, uma nova fase na nossa vida, né, na sociedade, na economia, né, já adiantando, né, algumas coisas, né, que vai acontecer a partir de 1930, né, o Getúlio Vargas ele vai, né, incentivar a industrialização. Isso, né, vai ter grandes consequências na nossa sociedade, na urbanização, né, a economia também vai se transformar muito, né, o próprio Getúlio Vargas, né, na política, né, ele vai chegar ao poder, né, no governo provisório e vai governar o Brasil, né, durante 15 anos ininterruptamente, se tornando, né, depois governador, presidente constitucional, depois ditador. Então, o Getúlio Vargas, que chega ao poder em 1930, ele vai modificando as suas caras, né, ele vai modificando a sua face, né, ele vai trocando de máscara, né, ele é o chefe revolucionário, ele é o chefe do governo provisório, depois ele coloca a máscara do presidente constitucional, depois ele coloca a máscara do ditador, né, até quando ele é deposto, né, em 1945. E, né, nesse tempo, né, da era Vargas, né, Goiás também vai sofrer grandes transformações, né? O Pedro Ludovico Teixeira ele só vai chegar ao poder em Goiás por causa da Revolução de 1930, né? O Pedro Ludovico, que vai assumir o poder aqui em Goiás em outubro, né, destronando o coronelismo, né, que durante muito tempo, né, esteve no poder aqui em Goiás, né? O Pedro Ludovico ele vai chegar ao poder juntamente com o Getúlio Vargas, né? Então é interessante a gente ver isso, né? O tanto que a Revolução de 1930 modificou o nosso país, os nossos, né, os estados, né, Goiás, né, de um modo mais específico, né? Por exemplo, a transferência da capital federal de cidade de Goiás para Goiânia, né, que o Pedro Ludovico vai liderar, só aconteceu por causa da Revolução de 30, que destronou o coronelismo, que levou o Vargas ao poder, automaticamente levou o Pedro Ludovico também, que era interventor. Né? Interventor eram as pessoas, né, que da confiança do Vargas que governavam cada estado. Eles não eram eleitos, né, mas tinham que cumprir o código dos interventores. Né? Ao longo, né, desse mês de outubro, a gente vai fazer algumas pílulas de história sobre a era Vargas, né, que há 90 anos dava o seu pontapé inicial. Mas, enquanto Getúlio Vargas não chega ao Rio de Janeiro, e ontem, né, num dos stories de ontem eu falei que a pílula de história de hoje nós vamos falar deste jornal, Correio Paulistano, e é justamente do dia 16 de outubro de 1930. Ou seja, a edição desse jornal circulou, né, no estado de São Paulo há exatos 90 anos. Então veja o título, é o Movimento contra o Crédito e a Honra do Brasil. Por que ele fala esse movimento? Ele está justamente falando da Revolução, né, que iniciou lá no Rio Grande do Sul, né, os estados, né, que eram oposição a São Paulo, mais especificamente, né, que dominava a política brasileira, né, República Velha, né, então principalmente Rio Grande do Sul, Paraíba, né, Goiás também, né, vão se organizar na Revolução
que vai, né, acabar destronando, né, Washington Luiz, né, que foi o último presidente da Revolução de 1930. Mais cedo eu até comentei no meu Instagram que na hora que eu comecei a explorar a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, né, que é onde está depositada, né, grandes publicações antigas, né, da nossa história. Quando eu li, né, o Correio Paulistano, que está depositado na hemeroteca digital, eu lembrei muito de um cara, eu não sei, acho que ele era general, não sei, ou porta-voz. Eu sei que ele era um cara do governo do Saddam Hussein. E quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, esse general, ele sempre aparecia na imprensa. Ele era um falastrão e ele falava que as tropas dos Estados Unidos iam ser derrotadas e não sei o que lá. E no final, as tropas, né, alcançaram Bagdá, né, Saddam Hussein, né, ele saiu pelo esgoto, literalmente, né, tanto é que ele foi achado ali dentro de um bueiro, né, e, né, a ditadura de Saddam Hussein terminou. E eu não sei se esse general morreu, eu sei que ele era um falastrão. Enquanto as tropas do George W. Bush estavam percorrendo ali o deserto ali do Iraque, ele dizia que não, que o Iraque vai derrotar. Então, quando a gente lê o Correio Paulistano, opa, deixa eu esperar aqui, aí focou. Quando eu comecei a ler o Correio Paulistano, principalmente nos dias anteriores da Revolução de 30, é como se o jornal fosse editado por esse general iraquiano, por esse integrante do governo iraquiano. Porque se você lê o jornal, você acha que o Washington Luiz está muito bem, que a revolução vai ser derrotada. Olha só aqui, ó. Olha só o vocabulário. As galhardas tropas legalistas vitoriosas em toda parte. Quem lê isso imagina que as tropas do Rio Grande do Sul, né, dos estados que estavam se levantando contra o governo federal, que estavam sendo detonadas, né? Olha só, o operariado da capital da República coloca-se patrioticamente ao lado do governo federal. Olha, o operariado, hein? Em pensar que o operariado, quando Vargas chegou ao poder, foi o mais beneficiado, né, na era Vargas. Né? Olha só, continua com entusiasmo a mobilização de todas, olha só, de todas as forças do país contra a Mazorca. As expressivas demonstrações de solidariedade aos poderes constituídos da União e dos soldados. Aí mais para baixo tem, falando que, né, fulano enviou um telegrama para o presidente com apoio. Olha só, Bahia, como um só homem combate pela unidade nacional e para a defesa da República. Quem lê isso acha que a revolução vai ser triturada pelo governo federal, que não vai ter mais que a revolução vai ser derrotada, que o Washington Luiz vai ser o grande vencedor e que o presidente, né, que havia sido eleito, né, que era o Júlio Prestes, ia tomar posse. Mas o que eu ia mostrar mesmo é uma coisa que é interessante, né? Hoje a gente fala muito de fake news, né? De fake news que pode até atrapalhar eleições, e é verdade. Olha só isso aqui, ó. O fim da revolução é separar o Rio Grande do Sul do resto do Brasil. Né? Aí ele querendo dizer, né, que o movimento separatista, né, inclusive até hoje tem uns doidos aí que quer separar a região sul do Brasil, né, mas nesse caso aqui está mostrando, ó, né, o jornal ele pegou uma entrevista do Lindolph Collor, que inclusive era o avô do Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, uma entrevista que ele concedeu para o jornal La Nación de Buenos Aires, e ele falava, né, da revolução, né, olha só. O deputado Lindolph Collor, entrevistado pelo jornal La Nación, declarou que não estava aqui, ou seja, lá em Buenos Aires, né, para acordos diplomáticos, nem para pedir auxílio, pois que o objetivo dos revolucionários, de qualquer forma, seria alcançados, porquanto, se não vencerem imediatamente, voltariam a seu estado, onde permaneceriam em armas contra o governo do Brasil. Né? Então, assim, a gente vê, né, aí a fake news, né, já se
se mostrando, né? Então, quando a gente lê esse jornal, e os dias seguintes também mantém esse otimismo de que estava tudo bem, de que as tropas federais iam vencer, né? Mas é aquela coisa, né? Quando a gente lê o jornal, né, o Correio Paulistano, meses anteriores, principalmente durante as eleições presidenciais, porque em 1930 teve eleição presidencial, né, as eleições eram em março. Então, quando a gente lê o jornal meses anteriores, a gente vai vendo que era um jornal que tinha uma tendência governista, era um jornal que defendia o Washington Luiz e era um jornal que atacava a oposição. Então, se essa revolução aqui ela estava se levantando contra o governo, é claro que o jornal vai colocar informações contrárias à revolução, criticando, falando que queria separar, que as tropas fiéis a Washington Luiz seriam derrotadas, ou desculpa, que as tropas fiéis a Washington Luiz venceriam, né, a revolução. Então é interessante a gente ver, e o bacana da gente estudar a história no século XX é justamente isso, né? É justamente a gente perceber essas fontes históricas, né? Os jornais aqui, né? Imagens, né? Nós temos filmes, né? Mostrando isso. Né? Eu só vou finalizar aqui esse nossa pílula de história, né? Mostrando aqui, ó. Primeiro a data, olha só, 16 de outubro de 1930, manifestações de solidariedade ao senhor presidente Júlio Prestes que foi, né, o presidente eleito, né, em 1930. Né, em 1930 seria o último mandato do Washington Luiz, só que com a vitória da Revolução, que aconteceria 8 dias depois, o Júlio Prestes ele foi impedido, né, de assumir a presidência. Né, o Washington Luiz foi preso, né, lá no Forte Copacabana, o Júlio Prestes foi impedido de tomar posse, até porque se formou, né, o governo federal, né, desculpa, o governo provisório, né, liderado pelo Vargas, né. Então a gente percebe isso, né, a defesa, né, do Correio Paulistano do governo Washington Luiz e contra a Revolução de 30. Ironia do destino é que 16 de outubro, ou seja, exatos 90 anos, o Correio Paulistano, né, apresentava aos seus leitores, né, que a Revolução lá no Rio Grande do Sul seria derrotada. Só que uma semana depois desta edição estar na banca, né, ou ser vendida, né, os gaúchos chegavam ao Rio de Janeiro e amarravam, né, os seus cavalos ali no obelisco da Avenida Rio Branco, né, no centro do Rio de Janeiro. Né. E Getúlio Vargas depois chegou ao Rio de Janeiro, assumiu o governo provisório e o resto é história. Certinho? Então, aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!